Hi, good day everyone. Welcome back to our online classes. I am teacher Anderson. How are you guys today? I hope you're feeling well. I hope you're okay, you and your family. I am fine as well. I'm glad to be here with you and I hope you are excited for this class, okay? So today it's going to be our last progress check. It's going to be about a long subject. It's one of my favorites to teach, and I hope you guys understand it very quickly or remember it very quickly. Então hoje vai ser o nosso último progress check. Aí eu vou falar sobre simple present e third person na mesma aula. Geralmente eu separo essas aulas porque elas são aulas que eu gosto que os alunos absorvam bem e tal, por causa desse tema mesmo, que eu acho que ele é bem, não complexo, mas ele é um tema importante, né? Falar no presente é o que vocês mais irão usar daqui pra frente, é o que vocês mais irão se lembrar quando vocês pararem de estudar, então eu gosto de que ele seja assimilado devagar, e eu sempre falo isso, eu tenho pensamentos de que depois que você consegue dominar o simple present, né, e o verb to be, e saber a diferença dos dois, eu acho que daqui pra frente você só segue reto, sabe? Você só, como fala, você só sobe o seu progresso no inglês. Então eu gosto muito de ensinar essa aula por causa disso, e eu gosto muito desse tema. Eu vou, então, let's start. So without any further ado, sem mais delongas, let's start, okay? Okay, so let's remember what is the simple present, right? So we use it in our usual actions that occurs in the present. Então a gente usa o simple present nas nossas ações que estão ocorrendo no presente, né? É sempre, it's always good to remember that we talk about simple present a lot in our daily routines, né? A gente usa bastante o simple present na nossa rotina diária. Porque eu como, eu bebo, eu escovo meus dentes, eu tomo banho, eu acordo, eu deito. Então todas essas ações estão ocorrendo no presente. Então para isso você está usando o simple present. Quando você está formulando frases assim, você está usando o simple present sem saber. Ok? That's nice, that's a good information. So, moving on, we have here some verbs that I think it's important to remember, ok? Então a gente tem alguns verbos agora que eu sei que eu acho importante a gente relembrar, porque são verbos que eu uso bastante no inglês, além dos daily, né, dos que a gente usa na nossa rotina diária. Esses são outros verbos também que eu vejo bastante sendo usados. So let's repeat them, please. Vamos repetir eles? Ok, first the left side and then the right side, ok? Então primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito. We have to want, to have, to need, to study, to live, to do, to eat. Very good. So let's repeat just one more time. To want, to have, to need, to study, to live, to do, to eat. Great, guys. So now I'm going to sing in Portuguese and you guys have to say in English. Como é querer inglês? Ter, precisar, estudar, morar, viver, comer e fazer. Sorry, eu inverti nesses dois últimos. And now let's go to the right side. Vamos vir pro lado direito da tela. Repeat with me. To drink, to write, to read, to like, to speak, to watch. Great. One more time. To drink, to write, to read, to like, to go, to speak, to watch. Very good. Now, I'm going to sing Portuguese and you guys have to say in English. Como é beber?
escrever, ler, gostar, ir, falar e assistir. Great. So remembering these verbs, now I'm showing you what is the subject that I use in the simple present, ok? Então, agora a gente usa os verbos, agora eu vou mostrar pra vocês quais sujeitos a gente usa neste modo do simple present, né? Nessa regra que eu vou ensinar pra vocês agora. Então, with this simple present rule, I use with I, you, we, and they. So, I only talk about these verbs in this way with these subjects, ok? So, eu só falo eu só uso aqueles verbos da maneira que vocês irão ver agora com esses sujeitos, né? Com I, you, we, and they. Oh, teacher, por que não com he, she, it? A gente já vai saber mais pra frente que vai ser o complemento dessa aula também, que entra do simple present. Mas vamos lembrar então. Let's repeat the subject. We have I, you, we, they. They. Então, lembra lá que eu falei pra vocês um tempo atrás, quando eu tenho um verbo e um sujeito, eu vou juntar os dois pra formar uma frase, né? Isso é no português também. E como que eu vou formar essa frase, né? So, in affirmative sentences, I use a subject, a verb, and a complement. Aí eu peguei um verbo só pra gente usar primeiramente do lado esquerdo, pra vocês verem quanto é fácil conjugar verbo em inglês. Que é o que? Eu peguei o verbo live, né? Aí eu coloco uma frase assim: I live in Brazil. You live in Brazil. We live in Brazil. They live in Brazil. Eu moro no Brasil. Você mora no Brasil. Ou vocês moram no Brasil, né? Pode ser também. Nós moramos no Brasil. Eles ou elas moram no Brasil. Então, um verbo só, eu conjuguei... eu usei para todos esses sujeitos. E no português eu conjugo ele de maneiras diferentes. Mas no inglês não, tá vendo que a escrita não mudou? Em português mudaria se a gente fosse escrever por extenso, não é verdade? Mas em inglês é muito mais fácil por causa disso. Porque eu não preciso ficar mudando o verbo toda hora que eu vou conjugar ele. Então é um plus aí pra gente. Então eu tenho do outro lado agora umas frases mais elaboradas, né? Dessa coisa de subject, verb and a complement. Para frases afirmativas. So repeat with me. I study French. I study French. You walk fast. You walk fast. We work every day. We work every day. They want to drink coffee. They want to drink coffee. So this is how you do affirmative sentences, ok? Então, só pensa aí rapidinho como que você formularia 3 frases usando os verbos que a gente viu ou algum verbo que você sabe da sua cabeça com esses sujeitos, tá? 3 frases. Pensa aí rapidinho, porque eu não vou dar como exercício não, certo? And think about it. Just think about it. Moving on. Seguindo em frente, a gente tem agora a fórmula das frases negativas, né? For negative sentences. Então, em frases negativas, I use do not. Eu vou usar o do not, que a contração dele, que é mais comum da gente ver, né? É o do plus not equals don't. Então, o do mais o not é igual ao don't, que é o que eu uso para fazer frases na negativa, dentro do simple present, com aqueles sujeitos. Relembrando, né, que quando eu uso um verbo na frase, lá tá escrito no infinitivo, né, to walk, to study, e eu tiro o to da frase, não esqueçam disso, tá? Agora eu acabei de lembrar que eu não falei. So here, sorry, we have don't. We have don't. O don't, ele sempre vai vir depois do sujeito, antes do verbo, certo? Então, antes do verbo principal da frase, depois do sujeito, sempre vai ter o don't quando eu quero falar não. E eu quero falar não com aqueles sujeitos, com I, you, we and they. E aqui eu tenho aquela frasezinha, né, que eu fiz antes, com elas na forma negativa. I don't live in Brazil, you don't live in Brazil, we don't live in Brazil, they don't live in Brazil. Então, adicionei o don't, depois de o I, we and they, you, certo? Que são sujeitos, ou antes de live, né, que é o meu verbo principal nesta frase. Certo? Então, don't, não se esqueça. Às vezes eu pronuncio isso como don't e às vezes eu vou ouvir como don't.
Quando as pessoas falam mais rápido. I don't live in Brazil. We don't live in Brazil. Instead of saying don't. Então, eu posso falar dessas duas formas, não tem problema. Eu posso escutar também dessas duas formas, não tem problema. Certo? Então, se você fez 3 frasezinhas naquela hora afirmativa, pensa nessas 3 frases agora como elas negativas para ver como que elas ficam. Certo? And now we're going to see interrogative sentences. Agora a gente vai ver as frases na interrogativa. So, o do here, tanto do here, it's my best friend, and it's my auxiliary, okay? In my negative sentences and also in my interrogative sentences. O do aqui, ele é meu melhor amigo, ele vai me ajudar nas frases negativas, lá como meu auxiliar, né? E agora na frase interrogativa também, na forma interrogativa. So, you always use do in the beginning of the sentence. Então, toda vez que tiver o do no início de uma frase, essa frase ela vai ser uma pergunta, tá, gente? Então, toda vez que você coloca o do no início da frase, você está querendo fazer uma pergunta. Voltando ao nosso exemplo lá da frasezinha fácil, né? Tem aí, do I live in Brazil? Do you live in Brazil? Do we live in Brazil? Do they live in Brazil? Então, aqui tá vendo? Eu só adicionei o do no começo e o importante também, né? O question mark, que é o ponto de interrogação. Isso. No final da frase, pra fazer uma pergunta em inglês. Aí eu posso responder curtamente, né? Se alguém pergunta pra mim assim, do you live in Brazil? Eu posso falar, yes, I do. Or, no, I don't, if I don't live in Brazil, ok? Então, pensa de novo naquelas 3 frasezinhas que você fez na sua cabeça e tenta passar elas pro interrogativo rapidinho aí pra gente, ok? Só pensa pra você exercitar esse joguinho. And now I have a quickly conversation. Eu tenho agora um quickly conversation, que são perguntas no presente pra você mesmo. E eu quero que vocês façam esse exercício de respondê-las, tá? Algumas estão sem sentido, gente, porque eu quero que vocês usem a forma negativa também, falar não. Então sempre lembra disso, tá? Então, I'm going to repeat, of course. Eu vou falar o número, eu vou repetir a pergunta 2 vezes e eu vou falar a tradução e você pausa aí e responde a pergunta pra mim, ok? So, number 1. Do you live in Japan? Do you live in Japan? Você mora no Japão? Number 2. Do you like broccoli? Do you like broccoli? Você gosta de brócolis? Number 3. Do you listen to music frequently? What songs have you been listening to? Lately, sorry. Do you listen to music frequently? What songs have you been listening lately? Você escuta música frequentemente? Quais músicas você tem escutado? 4. Do you want to live in another country? Do you want to live in another country? Você quer morar em outro país? Number 5. Do you read books? Do you read books? Fácil essa, né? Você lê livros. Number 6. Do you have brother and or sisters? Sorry. Do you have brothers or sisters? And você tem irmãos ou irmãs? And number 7. Do you speak Chinese? Do you speak Chinese? Você fala chinês? Gente, uma coisa que vocês precisam ter ciência é que isso só funciona se você responder as perguntas, tá? E de forma completa. Não só com yes or no. Você tem que fazer a resposta completa. Yes, no, I don't. Para que você tenha uma aprendizagem efetiva. Eu sei que é difícil responder para uma tela ou responder para nada, mas aproveita que você está sozinho, né? Estudando aí na sua casa e ri dos seus erros também, né, gente? A vida é assim, a gente tem que aprender a rir das coisas. Eu também faço aula de espanhol pelo computador e é da mesma forma. Eu fico rindo ainda. E minha mãe tá junto, né? Minha mãe tá perto. Então, às vezes, ela ri junto comigo das minhas palhaçadas.
Então, tentem responder. Se você não tá respondendo, se você tá respondendo só mentalmente, porque eu também tenho tendência de fazer isso às vezes, responda oralmente, né? Vocaliza isso. Fale. E repita várias vezes também, pra você ter... praticar, né? Que é praticando que você aprende, certo? So now it's my turn. Please ask me the questions and wait for my answers. Então agora vai ser minha vez. Façam as perguntas pra mim e espera a minha resposta, certo? So, number 1. No, I don't live in Japan. Number 2. Yes, I like broccoli a lot. Number 3. Yes, I listen to music frequently. I have been listening to Beyonce's new album. It's called The Gift. Number 4. Yes, I do want to live in another country. Number 5. Yes, I read books. The last book that I read was a book called Os Demônios Morrem Duas Vezes. Number 6. Yes, I have 2 brothers. And number 7. No, I don't speak Chinese. Thank you, guys. Okay, so now let's talk about the other person. That is the third person, okay? Agora a gente vai falar das outras pessoas, que é a terceira pessoa. So, simple present with third person. Então a gente tem a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda é você, a terceira é ele, e ela e isto, no inglês, certo? So, we have the third person rule. A gente vai usar pro mesmo sentido do simple present, tá, gente? Não muda. Só muda que agora eu tenho uma regra a mais pra usar com essas 3 pessoas. So, we use in our usual actions that occurs in the present. Então, eu vou usar para minhas ações que estão no presente, como a gente já havia feito isso. Só que agora eu vou falar de he, she and it, right? Agora eu vou estar falando de he, she and it, que são a terceira pessoa. So, can you repeat? He, she, it. Very good. So, o simple present, né? Eu tenho aquelas... Eu faço frases normalmente com aqueles sujeitos, com I, you, we and they. E eu tenho que fazer frases de uma maneira diferente com he, she, it. Porque o meu verbo, quando eu faço uma frase com he, she, it, o meu verbo ele vai mudar, né? E o que muda? When and how to use it. Every time that I'm talking in the present, if the subject is he, she, it, you have to add a s, es, or ies to the verb. So every time that I'm talking in the present, if the subject is he, she, and it, I'll have to add an s, as, es, or ies to the verb. Então, todas as vezes que eu estiver falando no presente, falando ou escrevendo, né? E essa frase vai ser com he, she, it, né? Com ele, ela ou isto. Eu tenho que adicionar no verbo principal dessa frase um S, um ES ou um IS, certo? Como isso funciona, né? Vamos mostrar aqui. Some examples. My father works as a mechanic. My father works as a mechanic. Meu pai trabalha como mecânico. Então, tá vendo o verbo principal que é trabalhar? Work, tá com S no final. Works. Or, Danny watches Stranger Things. Danny watches Stranger Things. Danny assiste Stranger Things. Então, o verbo principal dessa frase é assistir. E assistir tá com o que é watch, né? Tá com um ES no final. The third example. Her cell phone rings a lot. Her cell phone rings a lot. So, ring, que é tocar, né? É o verbo principal dessa frase e tá com S no final, porque é assim que deve ser. Quando eu falo de he, she and it, o meu verbo tem que vir com S, com um ES ou com um IS no final dele, certo? E eu tenho que seguir umas regras na escrita para que isso seja feito de uma forma correta, certo? Quais são essas regras? Vocês estão vendo aí agora. A primeira é add as for the most verbs. Então, a primeira vai funcionar como todas as regras que funcionam no inglês, né? A regra geral, the general rule, is você tem que adicionar um S
para a maioria dos verbos, certo? E aí temos o exemplo de work, que ficou works. Can you guys repeat? Works. Very good. So the second rule, add es for the words that end in ch, s, sh, x, or z. So add es for words that end in ch, s, sh, x, or z. Então, quando a palavra terminar com s, com ch, s, sh, x ou z, eu vou colocar um es no final desse verbo. E aí a gente tem exemplos de watch, que ficou watches, repeat, watches. We have pass, que ficou passes. Can you repeat? Passes. We have relax, que ficou relaxes. Can you repeat? Relaxes. And rush, que ficou rushes. Can you repeat? Rushes. Very good. So the third row is if the verb ends in consonant plus y, change the I to y and add es. If the verb ends in consonant plus y, change the y to I and add es. Então, todas as vezes que o verbo terminar em y e antes desse y for uma consoante, eu vou ter que tirar esse y e colocar um i no lugar e também adicionar o es, né? Para uma forma mais rápida de pensar nisso, toda vez que o verbo terminar em y e antes do y for uma consoante, tira o y, adiciona ies no final, ok? And if the verb ends in a vowel plus y, don't change the y. Então a gente tem um exemplo aí de study, termina em y, antes do y é a letra D como consoante, tirei o y, adicionei ies, ficou studies. Can you repeat? Studies. Very good. E a gente tem um adendo a essa regra, né? Que é se o verbo termina em vogal mais y. Igual a palavra play. Termina com a letra y, que é e a letra A, que é uma vogal antes, sorry. And eu só adiciono o S nesse caso, tá? Eu só tiro o y quando é a consoante antes. E ficou plays. And number 4, it's the regular forms. Então tem 3 verbinhos aí que são irregulares, não vão ter outros, tá? São só esses 3. Que é o do, que fica does, que ele não segue nenhuma dessas 3 últimas regras. So can you guys repeat? Does. Temos o go, que fica goes. And have, que fica has. Ok? Então todas as vezes que eu for falar de he, she, it no presente, eu vou ter que mudar o verbo seguindo essas regras, certo? Agora, se você quiser fazer um exercício, você pode ir lá nos verbinhos que a gente viu no início da aula e tentar passar eles para essa regrinha do third person, né? Adicionar um S, um ES, um IS, de acordo com como eles terminam. Se você... Mas um exercício mental, tá, gente? Precisa fazer escrita não, a não ser que você queira praticar escrita também. Ok? Que eu acho que eu fiz isso na aula que eu dei só de Simple Present. Então, quem fez deve ter no caderno ainda. And how do you do affirmative sentences? Como que você faz frases na afirmativa, né? You do subject plus verb with as, es or ies plus a complement. Então você vai fazer a estrutura do simple present normal, só que agora você vai ter que mudar o verbo com s, es ou is no final dele. And here is works the same way, guys. Works the same way. Funciona da mesma forma, só que eu tenho que lembrar de adicionar o s, certo? Então tá aí o exemplo. She drinks juice, he drinks juice, it drinks juice. Ela bebe suco, ele bebe suco, isto bebe suco, certo? Então o verbo tá mudado para todos, porque eu tenho que fazer isso, seguindo a minha regra. Aí eu tenho as minhas frases mais completas, né, ali, que não são vagas. Can you guys repeat with me? My mom drinks water. My mom drinks water. Rob bakes cakes. Rob bakes cakes. The dog barks. The dog barks. So, in the first sentence, we have drink, que eu adicionei o S no final. No segundo tem o bake, que eu também adicionei o S no final, porque estou falando de terceira pessoa. And bark, também adicionei o S no final, porque estou falando de terceira pessoa, certo? And this is how you're going to do affirmative sentences. Assim que você faz a frase na afirmativa, tá bom? Because when you want to do negative sentences, quando você tem que usar uma frase na negativa, né? Precisa fazer com he, she, it. Você vai de novo usar o not, certo?
Mas, lembra que antes você usava o do? E agora toda vez que eu uso o do, eu tenho que colocar com he, she, it, eu tenho que pôr um S no final, fica does. Então aqui o meu auxiliar, em vez de ser do, vai ser does, certo? Então, vai ser does plus not, que fica doesn't. Doesn't. Can you guys repeat? Doesn't. So I use doesn't for negative sentences. And doesn't comes after the subject and before the verb. Então, doesn't, ele sempre vai vir depois do sujeito ou antes do verbo, tá? Lembre-se disso. Para ficar mais fácil, quando tiver o... Lembra que eu sempre mudo o verbo... Eu sempre uso o verbo com um S, um ES ou um IS no final dele, certo? Se você não sabe muito bem onde colocar o doesn't, vai ser sempre antes desse verbo que você mudou. Então, doesn't vem antes dele. Se você não sabe muito identificar sujeito em frase, certo? Vai pelo verbo que tá diferente. Aí tá com esse S, ES ou IS no final. Então, de novo, a nossa frase exemplo. She doesn't drink juice. He doesn't drink juice. It doesn't drink juice. Pra ficar na negativa, ela não bebe suco, ele não bebe suco, isso não bebe suco. Ok? And I have a negative sentence, watch out. Tome cuidado com isso, que é uma explicação necessária. Ok? Can you guys notice, you have to notice that on my first phrase, my mom drinks water. Tá certo? Minha frase tá correta. Quando eu passo ela para negativa, my mom doesn't drink water. My mom doesn't drink water. Can you repeat? My mom doesn't drink water. Quando eu passei ela para negativa agora, o S de drinks, ele sumiu. Ele tem que sair, porque eu já coloquei o S ali no does, certo? Então, quando a frase tem o doesn't, eu vou e tiro essa frase e... Sorry. Quando a frase tem o doesn't, o meu verbo principal que estava com S tem que sair, tá bom? The second example, Rob bakes cakes. Can you guys repeat now? Rob doesn't bake cakes. Rob doesn't bake cakes. Rob doesn't bake cakes. Certo? Então reparem de novo, né, que bake na frase afirmativa tinha um S no final. E agora que eu adicionei doesn't, eu não coloquei esse S. Again, se você está usando doesn't, o S do verbo principal ele tem que sair. And the third, the dog barks. Can you repeat? The dog doesn't bark. The dog doesn't bark. Again, barks na afirmativa tinha o S. E agora que eu adicionei o doesn't pra falar não, o cachorro não late. No meu caso, o meu late pra caramba. Vocês conseguem notar isso, eu acho. Eu tirei o S do bark, certo? And you have to notice another thing. Você tem que notar outra coisa, né? Você tem que tomar cuidado com aqueles que eu mudo drasticamente, porque esses eu só tô com S no final, não faz tanta diferença. Mas, por exemplo, na frase The student studies. The student studies. Quando eu vou passar essa frase para negativa, fica The student doesn't study, certo? Correto, fácil, né? Mas, lembra que eu aprendi nas regras que quando é Y e consoante antes, eu tiro o Y, adiciono IES. Então, quando eu for fazer essa frase na negativa, eu tenho que fazer o contrário. Eu tirei o IES e pus o Y agora. Sorry, ok? Então, eu fiz o contrário. Então, eu tenho que também lembrar de fazer o contrário disso, certo? Se eu adicionei o doesn't e meu verbo tá lá com o IES, eu tenho que tirar o IES e adicionar e colocar o Y de volta, ok? Então tem que ter esse exercício inverso também nesse caso. And now we're going to do the interrogative sentences. Agora a gente vai falar das frases interrogativas. It's super easy, super quickly. Ok? Também é muito fácil, gente. Por quê? Lá com o simple present em I, you, we and they, você vai usar o do, certo? Com he, she, it, o seu auxiliar vai ser o does. Então, toda vez que você quiser fazer uma pergunta, every time that you want to ask a question, you have to add does in the beginning of the sentences, and don't forget to add a question mark in the end of the sentence. Então, toda vez que você quiser fazer uma pergunta, você adiciona o does no início da frase, e no final da frase você adiciona o ponto de interrogação, claro, né? E a nossa frase exemplo aí, does she drink juice? Does he drink juice? Does it drink juice?
ela bebe suco? Ele bebe suco? Isto bebe suco? Então, eu adiciono does no início e o ponto de interrogação no final. Ok? Easy. So, I have also a watch out for the interrogative sentence, of course. Então, você tem que prestar atenção também para as frases interrogativas, o quê? Que funcionam da mesma forma que as negativas, tá? See the example. My mom drinks water. Eu vou transformar essa frase em pergunta. Does your mom drink water? Can you guys repeat? Does your mom drink water? Great. Então, eu adicionei o does no início, porque agora eu quero fazer uma frase na interrogativa e ponto de interrogação no final. De novo, o meu verbo principal lá, que é drinks, tá sem o S, porque eu já coloquei isso no does. Ok? The second. Rob bakes cakes. Rob bakes cakes. Great. So, in interrogativa, né? Interrogative is does Rob bake cakes? Sorry, does Rob bake cakes? Does Rob bake cakes? I added does in the beginning, eu tenho does no início para fazer uma pergunta, ponto de interrogação no final, e o S que tinha em bakes, agora eu tirei porque já tem does, certo? And the last example, the dog barks. Does the dog bark? Does the dog bark? Adicionei o does no início para fazer uma pergunta, as usual. Ponto de interrogação no final, question mark in the end. And o S que tinha em barks quando era afirmativo, eu tirei porque já tem ali no does, porque estou fazendo uma interrogativa. Da mesma forma que quando eu colocava o does, então eu tirava o S. Quando eu coloco o does, eu também tiro o S, certo? E outra coisa para quando for pergunta, né? Change my for your. Então, toda vez que uma frase está na afirmativa, tá falando de... E você que está falando, né? Por exemplo, minha mãe, meu pai, meu cachorro, minha TV. Tudo que é isso, você está falando usando my. Quando você vai fazer uma pergunta, você faz uma pergunta para alguém. A não ser que você esteja se questionando, né? Fazer uma pergunta para você mesmo. Você faz essa pergunta para alguém. Então, toda vez que você for fazer uma interrogativa, mudar o my para your, certo? Remember that. So, I know that this was quickly. Eu sei que foi rápida essa explicação, mas é porque eu lembro que eu dei 4 aulas disso antes. Então, eu acho que vocês entenderam bem antes e agora eu dei uma reforçada ainda mais no assunto, certo? Okay, so here we have a quickly conversation. This one, it's about you guys using simple present with third person, okay? So, the difference between this one and the other that you already did, a diferença entre essa e a outra, né? And the other one, you were answering about yourself, and this one, you are answering about others. Então, naquelas perguntas você respondia sobre você, e nessa você está respondendo sobre outras pessoas, ok? So I'm going to repeat, and then you pause, and then you answer, and then you keep going, ok? Então eu vou repetir a frase, falar o que significa, e você pausa e responde, certo? So number 1. Does your best friend cook well? Does your best friend cook well? Seu amigo ou sua amiga cozinha bem? Number 2. Does your father eat vegetables? Does your father eat vegetables? Seu pai come legumes. Number 3. Does your mother drive? Does your mother drive? A sua mãe dirige. Number 4. Does the TV work? Does the TV work? A TV funciona. Number 5. Does your brother/sister read books? Does your brother/sister read books? Seu irmão ou a sua irmã lê livros. Number 6. Does your father go to bed early? Does your father go to bed early? O seu pai vai para a cama cedo? Number 7. Does your mother speak another language? Does your mother speak another language? A sua mãe fala outra língua? Alright, guys. So I hope you did something, and I hope you guys were good. I hope you guys tried and came something out of it, ok? Espero que todos tenham respondido de alguma forma e tenham tentado fazer os exercícios orais, certo?
And now it's my turn, okay? So I'm going to answer these questions. Então agora é minha vez. Vocês que vão me perguntar para eu responder, okay? So number 1. No, my best friend doesn't cook well. Number 2. Yes, my father eats vegetables. Number 3. No, my mother doesn't drive. Number 4. Yes, the TV works. Number 5. No, my brother doesn't read books. Number 6. No, my father doesn't go to bed early. Number 7. No, my mother doesn't speak another language. Alright guys, thank you. Alright everyone, go check the Google Forms link for some exercises. So the link will be in the description box on YouTube, and you go just swipe down and you're going to see the link in the app, ok? Então se você tá no YouTube mesmo, você vai na caixinha de descrição que o link vai estar lá. E se você tá no aplicativo, só desliza para baixo que você vai ver um link do Google Forms, certo? And since we just did oral exercises, we didn't do writing and stuff. I'm going to put exercises there so you can complete. It's going to be multiple choice, so it's going to be really easy, okay? Então eu vou colocar alguns exercícios lá sim essa semana. Serão exercícios de múltipla escolha, então fiquem tranquilos. Mas eu vou dar uma misturada entre Simple Present e Third Person para que vocês consigam diferenciar os dois. Ou para ver se vocês estão conseguindo mesmo diferenciar os dois, ok? Então vai ser de múltipla escolha para você completar com do e don't, it does, it doesn't, e com o verbo correto com o S, o ES ou o IS no final, certo? Se tem necessidade ou não. Alright? So go check the link, please. And that's it for today's class. Thank you guys so much for watching, and thank you for listening. Thank you for being here with me. I really appreciate it. I really want you guys to be back, but if you can't, I understand, and I will be here teaching you guys online, okay? I think next week I'm going to start to use the book, your micro textbook. So if you're lost or if you don't know where it is, you better find, ok? Então na próxima semana eu acho que eu já vou começar a usar exercícios do livro mesmo, tá? Com vocês. Então se você não sabe onde o seu livro tá, se tá longe de você, pode buscá-lo, porque você vai usar na próxima aula, certo? So that's it guys, thank you so much, bye bye, have a nice weekend.